A perspectiva da eternidade. É isso que a gente veio conversar hoje. Um olhar que se aproxime do infinito, do horizonte, da eternidade. Qual a importância? É possível? Que transformações esse olhar pode trazer para a gente? Esse pensamento foi trazido para a gente, foi inspirado para a gente a partir da leitura de Mateus 11, versículo 11. Passagem em que Jesus nos fala assim: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. É muito interessante isso, porque João Batista era considerado, pelos critérios do mundo, o último dos homens. Ele, como roupa, ele possuía peles de animais. Como moradia, ele possuía o deserto. Como comida, ele possuía mel e gafanhotos. O último dos homens, uma pessoa sem trabalho, sem residência fixa, que andava de um lugar para o outro a pé, sem quaisquer recursos, assim como seria depois dele o próprio Jesus, não preenche esses requisitos dos importantes para a humanidade. Está longe disso. No entanto, sob o olhar espiritual, essa visão humana se mostra muito reduzida, muito pequena, muito mentirosa ou ilusória. Porque do ponto de vista espiritual, esse que é o menor dos homens era o maior entre os nascidos de mulher. Mas a perspectiva espiritual apresentada por Jesus diz que esse que era o maior dos homens, maior dos nascidos de mulher, João Batista, seria o menor no reino dos céus. E nós podemos até entrever, pelo exemplo, pela mensagem, pelo ensinamento de Jesus, que os espíritos crísticos, como ele mesmo, para serem crísticos, para serem sublimes, precisam da atitude da humildade, da atitude de colocar-se a serviço, da submissão. Porque a missão dos verdadeiros Cristos, ela é uma submissão do papel de Jesus em nossas vidas. E o que Deus simboliza em nossas vidas é o amor. E sendo ele médium de Deus na terra, ele também traz como mensagem o amor. Traz como exemplo máximo suportável por essa humanidade o amor sublime. Mas ele também está a serviço do amor perfeito, que é Deus. Essa perspectiva da eternidade é fundamental para nós adquirirmos uma nova situação de vida. Porque a todo momento os grandes ensinamentos nos são passados, as grandes perspectivas, os grandes olhares, tudo nos é sugerido a cada mínimo fato da vida. Por exemplo, quando nós olhamos a lua, muitos de nós vivemos sob o sol e sob a lua sem sequer olharmos para a lua ou para o sol.
As crianças passam por nós, as borboletas roçam os nossos narizes sem que nós percebamos o que acontece à nossa volta. Aqueles que percebem apenas verão um fato superficial. A lua no céu, na fase crescente, vai parecer, como diz o homem superficial, uma unha, como se Deus estivesse cortando a sua unha. O sol vai aparecer para todos nós como abrasador, como quente. A criança vai parecer bonita se identificada com os nossos padrões de beleza, com os olhos claros, a pele branquinha ou a pele escura e os olhos negros vigorosos, brilhantes. A borboleta vai nos parecer destacável por ter a cor que nós tanto gostamos ou por vir em nossa direção. E mesmo fatos dados como negativos, como doenças e dores que também passam diante de nós, com as quais nós acabamos convivendo, nós somente ou as ignoraremos, ou tendo contato com ela e não sendo possível ignorar, nós teremos ojeriza, quereremos nos afastar das dores e dos sofredores, ou teremos pena deles. Tudo isso nos impede, nos impermeabiliza de nos alegrarmos com a vida, de nos abastecermos com a vida. Ao contrário, nos faz perder energia. É uma verdadeira hemorragia de luz, de vida, de alegria. É dessa postura errada, desse olhar equivocado e superficial que vem a nossa tristeza. Nós nos angustiamos, nós nos declaramos muito tristes com a vida, mas o fato é que nada da vida nos sugere tristeza. Nada realmente é contra nós. Essa visão da adversidade ou dos adversários, que seria aquilo que nos fosse adverso, é consequência apenas da superficialidade. Quando nós olharmos em profundidade a Lua, veremos um astro tridimensional e não aquela visão chapada da unha, mas um astro tridimensional cuja imagem que chega até nós é apenas a face iluminada pelo sol. E ali você aprende a olhar aquele simples fenômeno da Lua do ponto de vista do infinito, assim como o próprio Sol, que ele se revela uma estrela fulgurante, fonte de toda a vida, assim como as borboletas, que simbolizam por sua passagem da lagarta devoradora para o ser colorido e polinizador, espalhador de vida, representa essa transformação da evolução mais profunda do ser, poderá ser vista e admirada na sua realidade, no seu simbolismo. E a criança nos parecerá uma alma antiga que retorna à vida em mais uma oportunidade de reconciliação e de autoconhecimento. E tudo visto com essa grandeza, os sofredores e os doentes inclusive, porque se revelarão aos nossos olhos como pessoas em pleno tratamento, em pleno processo de harmonização, em perfeita terapia, ainda que impactante, por ser necessário, dado a nossa teimosia, tudo se revelará transformação,
escola, cura, aprendizado. Os mesmos fatos que todos nós vivemos e que até agora nos têm sido fonte de desespero, de amargura, de ansiedade, de angústia, de tristeza, poderão, a uma decisão nossa, se transformar em fonte de alegria e de transformação. Depende apenas de nós percebermos isso e mudarmos o nosso ponto de vista. Paz na terra. Mesmo na terra mais conflagrada, mais guerreira, mais violenta, é possível encontrar paz na terra. Só precisa que os homens tenham boa vontade. Que assim seja, boa vontade, um novo olhar, um olhar de infinito, de eternidade, de amor, que vai transformar a sua vida sem mudança alguma. Porque o mundo pode mudar, a vida pode mudar completamente, sem mudar nada do que acontece à nossa volta, apenas com um novo olhar. Um novo olhar para mim, para nós e para você também. Até a próxima!